Pérolas preciosas que chegaram na discoteca nos últimos tempos, aquele momento de atualizar as aquisições mais recentes em mais um episódio da série Altos Plays de Garimpo. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui então dessa série que tem aqui no canal que se chama Altos Plays de Garimpo, que para quem não conhece ainda é onde eu trago para vocês as aquisições mais recentes, onde eu vou encontrando, seja em lojas, coleções, garimpos virtuais e até presentes, como é por sinal o caso nesse episódio. No finalzinho vai ter um último LP que eu vou trazer de um presente maravilhoso que eu ganhei. E aqui então eu vou atualizando as aquisições mais recentes, aquelas pérolas magníficas que chegaram aqui para preencher alguns espaços na minha discoteca. Mas vamos lá, lembrando, se tu não está inscrito ainda, te inscreve aqui no canal, deixa teu like, comentários, eu adoro os comentários, me deixe saber quais foram as aquisições mais recentes de vocês, porque eu adoro saber e é legal a gente trocar figurinhas nos comentários, eu adoro, curto sempre, então deixa teu comentário, te inscreve, faz todos esses lances aí que já sabe, né, é super importante. Vamos lá, vamos começar esse baile. Eu vou trazer dois álbuns, que é o seguinte: recentemente, se não assistiu ainda, eu fiz um episódio especial trazendo alguns LPs japoneses que tinham aparecido para mim na coleção e outros que já eram da coleção, mas eu fiz um recorte especial só com os detalhes do Obi, né, e tal. Se tu quer saber mais, vai no episódio que vai ter todos os detalhes. E eu já tinha avisado, tinha deixado de fora alguns LPs que não tem o Obi, mas são japoneses, são lindos e tem um baita som maravilhoso. Então eu vou começar trazendo para vocês dois álbuns que chegaram, enfim, faz um mês e meio, acho que nem isso, assim, que teve um grande amigo meu que esteve no Japão e pegou para mim direto da fonte. Então agora trago mais dois LPs que não tinham aparecido ainda nas atualizações e começo aqui com um clássico absoluto, maravilha aqui dos The Byrds, com o álbum Mystery Tambourine Man, de 1965, o primeiro clássico álbum dessa banda maravilhosa, uma das bandas prediletas da casa. Confesso para vocês, banda americana, minha favorita é os Byrds desde sempre. Então tá aqui, né, com essa capa icônica aqui, um disco, enfim, não preciso nem comentar muito com vocês, porque obra-prima, né? A gente tem que ter. Eu já tinha ele em CD, não tinha em vinil ainda, e quando meu brother esteve no Japão e achou para mim, eu disse, pega na hora, né? Foto clássica aqui deles com o Bob Dylan, né? Numa apresentação deles no The Troubadour, né? Um dos clubes mais famosos de Los Angeles. Tá aqui, né? Clássico absoluto, primeiro álbum dos Byrds. Gente, inteiraço, já vou mostrar alguns detalhes para vocês aqui. Então é uma edição japonesa, né? Não tem o obi, né, que é aquela cinta, né, que tem aqui com algumas informações em japonês e tal, mas vale igual, né, como eu já falei no outro episódio. Claro, é bem mais bonito quando tem o obi, é diferente e tal, mas o que vale, né, no final é o som, a qualidade sonora, e é o que temos aqui. Essa daqui é a prensagem estéreo japonesa. Deixa eu ir mostrando o play aqui para vocês. Uma prensagem maravilhosa, gente. E como, né, eu já comentei, os LPs japoneses super bem preservados. Está aqui, ó, com o label original da CBS Sony. Essa daqui é uma prensagem de 1981. É a quarta e última prensagem em estéreo em LP no Japão. Saiu somente em 65, 69, 74 e essa última prensagem em 1981, estéreo. Olha o estado de preservação do disco, maravilhoso, assim. Byrds para mim é religião, né, gente? Então tinha que ter. E olha que legal aquilo que eu já falei, né? Vem um encarte com as letras, informações, ficha técnica e aquele momento bacana de apreciar, ó, com um texto em japonês, né, do ensaio, provavelmente, sobre o álbum, ficha técnica, fotinho também das belezas aqui. Então tá aqui uma edição maravilhosa em estéreo do primeiro álbum dos Byrds, de 1965,
aqui então na prensagem, quarta prensagem japonesa, que sai em 1981, é a quarta e última prensagem em LP lá no Japão, um som inacreditável. Seguindo agora, trazendo outro LP, que também chegou naquele primeiro lote, né, que eu já falei para vocês, que já tem um episódio mostrando outros discos. Também consegui um disco que eu estava há muito tempo querendo encontrar uma edição boa em vinil. Eu tenho a edição nacional desse disco, mas eu segurei até o momento certo, porque chegou uma prensagem original de época desta obra-prima. Nem preciso falar muito sobre eles e sobre esse álbum, né? Tá aqui, Yes, Tales from Topographic Oceans, um clássico do rock progressivo de 1973, também prensagem japonesa, primeira prensagem original que saiu em 73, que eu já vou trazer alguns detalhes que tem nessa edição aqui, mas claro, né, gente, vamos degustar a obra do Roger Dean, né, porque é uma das capas também mais icônicas do rock progressivo, né, do famoso capista Roger Dean. Esse disco fundamental, né, gente, do rock progressivo e também na discografia do Yes. É uma obra-prima, podemos garantir, né? Aqui, ó, todos os detalhes, até aqui é o mesmo que já tinha aparecido, né, nas outras prensagens. Capa Gatefold, álbum duplo, coisa mais linda. Vamos à parte interna, né, que tem aqui, que vem junto, ali, informações, ficha técnica, tudo em japonês. Não é meu forte traduzir isso para vocês, mas está aqui, né, que são detalhes super bonitos. Então aqui essa primeira prensagem original de 73 e saíram nesse ano, inclusive eu estava pesquisando, saíram mais duas prensagens que são promocopy, né? Então em 73 sai essa primeira original que eu tenho aqui, e ainda saem duas prensagens promocionais, né, as famosas promocopy com white label e tal, e depois, se eu não me engano, saíram apenas mais duas prensagens desse disco no Japão em LP, é claro, uma em 1974 e outra em 1983. A que eu tenho aqui é a primeira prensagem de 73 e tem um detalhe muito interessante para quem já é fã do Yes e tem esse álbum, vai achar bacana, assim como eu também fiquei apaixonado por isso, que é o label, gente. O detalhe desse label personalizado, tá? E o diferencial desse label é que tudo que está em branco aqui, ele saiu apenas, essa versão aqui saiu em pouquíssimos países, tá? Se eu não me engano, apenas na Alemanha, França, Itália, com esse fundo branco, né? Na maioria dos países, o que está em branco aqui, nas maioria das edições, tanto americana quanto inglesa, o fundo é preto, então tem esse diferencial aqui também, né, com o label, com a arte do Roger Dean, só que com esse fundo branco que eu só vi nessa prensagem aqui, que é a primeira prensagem japonesa, e também parece que foi replicado esse label com fundo branco apenas na Alemanha, França, Itália, e nos outros países, né, veio com o label clássico também da Atlantic, né, o verde, branco e vermelho. E aqui no Brasil, por exemplo, saiu, que é a prensagem que eu tenho, até esqueci de pegar aqui para mostrar para vocês, mas enfim, o que vale é essa daqui. É pela ATCO, então é aquele label amarelo, né, da ATCO, ou Atco, se você preferir. Então tá aqui duas pérolas japonesas que eu não tinha mostrado ainda para vocês, uma primeira prensagem original e o som, gente, e só mostrar novamente, gente, isso aqui é um álbum de 1973, japonês. Olha o estado do disco. Zerado, é incrível, ainda mais esse álbum, né, que tem muitos momentos de silêncio, né, nas passagens, em alguns, que precisa ter, então, uma qualidade perfeita, como é essa prensagem aqui. Eu fiquei extremamente emocionado e também tem esse diferencial bacana do label. Então tá aqui, começando a apresentação das aquisições mais recentes com dois álbuns garimpados direto no Japão pelo meu amigo. Obrigado mais uma vez, my man. Então tá aqui, Yes, com o Tales from Topographic Oceans e
o clássico absoluto também, o primeiro álbum dos Byrds, né, o Mr. Tambourine Man de 1965, duas prensagens maravilhosas, Made in Japan. E levando ao pé da letra, né, a intenção dessa série aqui do canal, né, que é atualizar as aquisições mais recentes, o que eu vou trazer para vocês é super recente, porque eu pesquei num garimpo ontem, exatamente ontem, pesquei lá no meu amigo Rogerinho, na Toca do Disco, encontrei esta pérola aqui, que num primeiro momento parece uma coisa, mas é outra. Tá aqui, ó, Keith Emerson with the Nice, lançado em 1972, Keith Emerson, né, o grande mestre dos teclados, conhecido principalmente por Emerson, Lake and Palmer, mas antes do Emerson, Lake and Palmer, ele fez parte dessa banda aqui, ó, The Nice, né, que trazia ainda, né, um super power trio tão furioso quanto o Emerson, Lake and Palmer. Ele tinha antes o The Nice, né, com o Brian Davison na bateria e o Lee Jackson no baixo e no vocal. E aqui, gente, peraí, deixa eu antes abrir, mostrar a capa, né? Tem que abrir ela assim, uma capa Gatefold, é um álbum duplo, tá? E abre assim que vem a imagem inteira aqui do grande mago dos teclados, né? Foto inteiraça dele aqui. E aí vou mostrar a parte interna aqui também para vocês, ó, que também traz mais uma foto. E é aqui que mora o grande barato desse álbum, ó, aqui nas faixas, né? Quando eu vi isso aqui, na verdade, ele entrou no mercado em 1972 no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Essa é uma prensagem brasileira, tá? Em 1972, anunciando então o Keith Emerson, né? Nessa época ele já estava, enfim, o Emerson Lake and Palmer no auge. Então foi de repente aquele pulo da gravadora. Ah, vamos colocar mais algumas coisas da gravadora anterior, se eu não me engano é a Charisma Records, que era quem lançava o The Nice, né, esse power trio anterior ao Emerson, Lake and Palmer, e eles soltaram esse álbum então no mundo inteiro como se fosse uma coletânea, mas na verdade ele não é uma coletânea, é um álbum duplo, e cada um dos álbuns ele traz na verdade dois discos originais. No disco 1 é o Five Bridges, de 1970, e no 2 é o Elegy, né, da banda The Nice. Então aqui a gente tem dois álbuns oficiais do The Nice, e eu fiquei super feliz porque era algo que eu não tinha ainda em vinil, nada do The Nice, então numa tacada só, peguei um disco que vem dois álbuns originais, então como eu falei, tem o álbum original de 71, o Elegy, e também o Five Bridges de 1970, aqui ó, também inteiraço, gente, aqui o label, ele sai pela Philips, aqui no Brasil, tá? Isso aqui é a prensagem original, também tá inteiraça, baita achado, fiquei super feliz, é um álbum duplo, nem vou trazer o outro, né, porque o label se repete. Então tá aqui um super achado, fiquei muito feliz, enfim, para quem gosta de rock progressivo, tem que ter também os álbuns do The Nice e também do Emerson, Lake and Palmer, e fica então a dica, daqui a pouco tu tá passando num balaio, garimpando ali, numa loja ou numa feira e tal, e esse disco vai passar por você e de repente vai achar, assim como num primeiro momento eu pensei, isso aqui parece ser uma coletânea e tal, mas depois eu fui estudar, conferir as faixas que estão aqui, então na verdade ele é aqueles álbuns 2 em 1, né, que então vem no mesmo pacote, no disco 1 é um álbum e no disco 2 é outro, são álbuns completos, originais, então lembrando, no disco 1 a gente vai ter o Five Bridges, de 1970, e no álbum 2 o Elegy, com The Nice, esse power trio maravilhoso, onde o Keith Emerson tocava antes de formar o Emerson, Lake and Palmer. Fica a dica então, daqui a pouco passa, acha que é uma coletânea? Não é uma coletânea, são dois álbuns originais do The Nice. Um álbum magnífico para os fãs de guitarras, com um dos maiores guitarristas da história da música, os maiores do sistema solar, ele, Frank Zappa, com o álbum Guitar, lançado em 1988, desse gênio da música, grande Frank Zappa, nesse álbum icônico aqui, é um álbum duplo, que sai então em 1988. Já vou trazer detalhes. Aqui a contracapa. E aqui, deixa eu abrir para vocês, mostrar a parte interna, que tem ficha completa de todas as faixas, fotinho do grande mestre aqui. Tá aqui. Esse álbum aqui
Ele tem um grande diferencial. Aliás, muita gente, né, fala do Frank Zappa como guitarristas e de repente vai em alguns álbuns onde não tem a guitarra tão na frente. Aqui esse álbum é especial exatamente por isso. Ele vem, na verdade, depois de uma série, se não me engano, uma trilogia que ele fez no final dos anos 70, começo dos anos 80, que era a série Shut Up and Play Air Guitar, né, que tem 3 volumes, se eu não me engano, tá, que traz então gravações de estúdios com músicas, faixas instrumentais, onde a guitarra é o foco. Aqui é um álbum duplo, tá, com faixas ao vivo, algumas já tinham saído em outros álbuns, outras só vai encontrar nesse disco aqui, onde, pelo óbvio, né, pelo próprio nome também, Guitar, o foco é na sua destreza, né, mostrando assim todo o seu arsenal como guitarrista, um grande compositor. Então esse álbum, o foco dele então é um álbum duplo que traz então faixas gravadas ao vivo de alguns shows que eu já vou trazer os detalhes para vocês, tá? Então tá aqui, que são então gravações ao vivo entre 1979 e 1984 com diferentes formações, né, desse período. Deixa eu mostrar, antes de já trazer mais alguns detalhes para vocês, o label, que é lindo e maravilhoso, que é aqui, ó, prensagem original britânica desse álbum, que teve inclusive poucas edições em LP, além do Reino Unido, que é essa prensagem aqui que saiu, também somente em LP na Alemanha, França e Estados Unidos. Então, de gravações entre 1979 e 1984, sai pelo label do próprio Frank Zappa, né, a Zappa Records, super bonito e diferente aqui, né, azulzinho e tal. É lindo demais e realmente mostra assim a potência dele ao vivo. E tem um detalhe aqui, ó, que tem um texto que eu vou ler rápido, resumir aqui para vocês, mas o final desse texto é maravilhoso, tá? Onde ele explica o que vai encontrar nesse álbum. Então ele fala aqui, né? São gravações solos gravadas entre 1979 e 1984. E ele diz ainda que não teve nenhum overdub, ou seja, não teve nenhum retoque no estúdio, a não ser um sintetizador, uma linha de sintetizador numa das faixas. O resto é tudo take 1 valendo ao vivo, e ele encerra muito bem assim com aquele, né, esse humor e sarcasmo que esteve presente em toda a obra do Frank Zappa. Ele termina dizendo o seguinte: "This album is not recommended for children or Republicans." Tá aí o recadinho então do Frank Zappa, um baita disco, então, né, que acaba fechando de alguma maneira a série de lançamentos que ele fez, se não me engano, no início dos anos 80, né, que era a série do Shut Up and Play Air Guitar, onde o foco era ele como instrumentista, como guitarrista, em estúdio, e aqui são gravações ao vivo, um álbum duplo, maravilhoso, fundamental e bem difícil de encontrar. Tem uma versão em CD que tem algumas faixas bônus e tal, e em LP, como eu falei para vocês, saíram pouquíssimas cópias, né? Além dessa daqui, que é a original de 88 do Reino Unido, saiu em LP somente na Alemanha, França e Estados Unidos, e até onde eu sei, nunca mais foi reeditado em LP. Maravilhoso, se tu encontrar, gosta de guitarras, quer ouvir como é que era a performance do Frank Zappa como guitarrista ao vivo, isso aqui é fundamental e é maravilhoso. A qualidade de som disso aqui é surpreendente. Então tá aqui um baita achado. Isso aqui foi de uma coleção particular que eu tive acesso e peguei na hora quando eu encontrei esse álbum aqui do mestre Frank Zappa. A alegria de um bom garimpeiro é quando rola aquilo do universo conspirando a favor. Explico para vocês, eu ando super encarnado desde o final do ano passado, numa dupla maravilhosa, e fui encontrando aos poucos alguns discos e tal. Se eu não me engano, inclusive no episódio anterior da série aqui do Altos Plays de Garimpo, que vai estar na mesma playlist que esse episódio, eu já tinha encontrado um álbum dessa dupla, e passou 1 ou 2 semanas também num garimpo, eu encontrei mais um álbum que eu não tinha deles. Eu tô numa febre com essa dupla aqui já há bastante tempo, e tenho, sempre que eu encontro, né, é possível encontrar ele em bom estado e obviamente por um bom preço, eu vou lá e pego na hora, porque só tenho consagrado com eles aqui. Trago para vocês aqui o álbum da dupla Seals e Crofts, lançado em 1978, o Take It Easy. Tá
aqui, duplinha, que não para de rodar no meu prato. Esse aqui é o 9º álbum de estúdio deles. Capa super bonita. Deixa eu mostrar também a contracapa aqui para vocês, no detalhe. Tá aqui o 9º álbum deles, né? Que na verdade, depois, aqui a gente está falando de 1978, ao longo de todos os anos 70, né? Desde o finalzinho dos anos 60, mas principalmente ao longo dos anos 70, eles estouraram comercialmente, também na crítica, né? São conhecidos também como alguns, né? Uns dos responsáveis pelo que veio a ser conhecido depois como yacht rock ou soft rock ou AOR e tal. Essa dupla é maravilhosa. Aqui a gente já está em 78, diferente, né? Eles vinham com numa ascendência assim, comercial e também de crítica. Aqui começa a desandar um pouco, na verdade um pouco não, bastante, mas mesmo assim tem pérolas escondidas aqui, músicas sensacionais, super bem gravadas, com músicos de alta performance, vocais maravilhosos, composições e letras. E aqui, na verdade, eles já começam um pouco a ir cada um por um lado, né? Tem faixas onde só tem a participação de um e não tem de outro. Nas faixas onde estão os dois e onde os dois assinam, são as melhores. Deixa eu ir mostrando, que eu já falo um pouco mais para vocês. Ele vem também com esse encarte aqui, com a fotinho deles e tal. Não chega a ser um álbum nota 10 como os anteriores, mas é um álbum que tem algumas músicas que salvam o disco, assim, que são maravilhosas. Por exemplo, a Midnight Blues, que para mim é uma das melhores faixas deles, tá nesse álbum aqui. E tem ainda nessa faixa, por exemplo, na bateria, o Jim Keltner, né, um dos grandes bateristas. Também eles sempre foram muito bem acompanhados. Tá aqui então o álbum de 78. Depois desse álbum, né, tanto é que ele já vai baixando a poeira, porque eles lançam apenas mais um álbum em 1980 e se separam e retornam depois no final dos anos 80 como dupla para alguns shows. E eles vêm depois só em 2004 que eles lançam um novo álbum de estúdio, mas também já não com tanto brilho. Aqui ainda tem muita coisa boa, mas como eu falei para vocês, os álbuns anteriores ao longo dos anos 70 são nota 10. Esse aqui não chega a ser nota 10, mas mesmo assim é maravilhoso e eu tô viciado neles, então eu tô pegando tudo que eu encontro, porque mesmo podendo não ser um álbum nota 10, vai ter uma música que sim é nota 10, como por exemplo a Midnight Blue. Deixa eu mostrar aqui, ó, edição novinha também, prensagem original brasileira de 1978. Tá aqui então, Seals e Crofts com o álbum Taking It Easy, baita disco também, disco muito bom, que vale a pena e é fácil de encontrar por um preço bem barato ainda, não é para ser um álbum caro. Esse aqui eu encontrei por uma barbada, peguei na hora e tá inteiraço, né? A capa tem algum desgaste aqui, mas como eu sempre digo, o que vale é o recheio e o disco tá zerado, então tá aqui super feliz de ter mais uma obra dessa dupla que eu realmente, gente, não paro de ouvir. Estou assim num vício desde a metade do ano passado e sempre que eu encontro algo por um bom preço e bem preservado, como é o caso desse, mesmo edição nacional, tem um baita som e vale a pena. Se quer uma dica, vai direto na faixa Midnight Blue, que você vai entender o que eu estou te dizendo. Então tá aqui, Seals and Crofts. Para finalizar esse episódio, eu trago para vocês duas musas da minha vida. Uma foi de um garimpo também super recente, uma edição maravilhosa, e a outra, que vai ser o último que eu vou trazer, de um presente maravilhoso que eu ganhei, que fiquei super feliz, estou emocionado até agora. Mas vamos lá, vou começar com o primeiro, que foi de um garimpo com ela, a magnífica, genial Linda Ronstadt, com Hand Swarm Homegrown de 1969. Aqui, segundo álbum, na verdade o primeiro álbum solo dela, né? Porque anterior a esse ela tava na banda Stone Ponies, mostrando a capa aqui para vocês. E antes desse álbum ela assina um que já tem Linda Ronstadt, Stone Ponies in France, volume 3, que é acreditado também como um primeiro álbum dela, mas esse aqui é o primeiro onde ela assina sozinha em 1969, contracapa com uma foto maravilhosa, eu acho ela linda, a Linda eu acho ela linda demais.
perfeito esse álbum aqui, para quem gosta de country rock, né, desse country conversando com o rock, com o pop ali do começo dos anos 70, é fundamental. Tá aqui essa fusão do country com o folk e tal. Essa daqui é a prensagem original americana de 1969. Gente, inteiraço. Ele tava no plástico ainda, lacrado. Encontrei literalmente num balaio por um preço ridículo, assim, praticamente dado de presente, dava vontade até de pagar um pouquinho mais, né? Mentira, não dava não. Mas enfim, realmente muito barato e é a primeira prensagem original americana de 1969, super bem preservado. Deixa eu mostrar o disco e o label para vocês. Tá aqui, ó, sai pela Capitol Records. Essa daqui, agora que me lembrei, na verdade, o álbum é de 69, essa aqui é uma segunda ou terceira prensagem de 1973, mas olha o estado, gente, do disco. Zeradíssimo, zeradíssimo mesmo aqui. Um baita disco aqui da Linda Ronstadt, né, que tem essa fusão, inclusive ela mesma falou em algumas entrevistas, né, e é muito o que acontecia, que a sonoridade dela, né, era realmente essa fusão do folk com o rock, principalmente o rock e o pop da Califórnia, mas tinha esse pé no country também. Só que o que ela dizia, e realmente aconteceu isso principalmente nesse começo da carreira dela, é que nas estações de rádio de música country, consideravam ela muito roqueira. E nas estações de rádio de rock, consideravam ela muito country. Então ela ficou meio que num limbo até o pessoal entender melhor a obra dela e, claro, teve um sucesso inacreditável, principalmente ao longo dos anos 70, mas esse aqui é o primeiro álbum, na verdade, dentro da discografia ele é considerado como o segundo, porque, como eu já falei, né, no primeiro ela já assinava ainda com os Stone Ponies e também com, né, Linda Ronstadt, Stone Ponies and Friends, volume 3, e esse aqui, de 1969, é o primeiro, né, ainda tem a participação de alguns desses músicos, né, dessas parcerias, esse trio que ela tinha antes, mas é o primeiro onde ela assina apenas como Linda Ronstadt, e a partir daqui é um cometa, assim, que vai brilhando ao longo dos anos 70. Então tá aqui, Linda Ronstadt. Deixa eu trazer agora para vocês um presente super especial, que eu fiquei muito feliz. Queria agradecer muito my man Pinel, que me deu esse presentão aqui, que é um disco, gente, também de outra musa, mas uma musa já não tão recente assim, né? Já passaram algumas décadas, mas foi para mim a grande musa dos anos 90. E é um álbum que eu tenho em CD desde a época que ele foi lançado, nos anos 90, e é um disco que não tinha sido editado em larga escala em vinil, e recentemente eles editaram e eu ganhei de presente por esse meu brother, meu irmão, que sabe o quanto eu sou fã desse disco aqui, e me deu esse super presente. De repente já é um presente de aniversário antecipado, apesar de que falta muito ainda para o meu aniversário. Pode me dar outros presentes aí, né, Pinel? Valendo. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês obra-prima, que eu estou muito feliz, amo demais essa mulher. Aqui, a Sheryl Crow com o álbum Tuesday Night Music Club, lançado em 1993, que na época, né, gente, no auge do CD, ele saiu somente em CD e finalmente ganhou uma edição em LP em maior escala em 2023. Aqui a capa. Contracapa, eu digo em maior escala, né, gente, porque curiosamente, isso é muito louco, né? Deixa eu ir abrindo aqui para mostrar a parte interna, assim, que replica o encarte original do CD, mas em LP, né, gente? Olha aqui, que beleza, né? Como eu falei, então, ele saiu em maior escala agora, em 2023. Eu digo isso porque, curiosamente, ele saiu em LP no ano do lançamento, em 93, apenas no Equador. Não sei porquê, mas somente uma cópia em vinil. No mundo inteiro só saiu em CD, lá em 93, e no Equador saiu uma cópia em LP, que hoje em dia não, há bastante tempo, uma pérola muito rara e muito cara, assim, realmente é um disco que vale, sei lá, mais de R$ 1.000 no mercado, né, essa edição única que saiu no Equador, e reeditaram então em 2023, apesar de que ele chegou a ter uma edição limitadíssima do Record Store Day em 2018, tá?
Mas, como você sabe, né, o Record Store Day, além de ser muito caro, é muito difícil a gente ter acesso aqui no Brasil. Lá em 2018 saiu uma edição super limitada e em 2023 aí sim soltaram essa edição no mundo inteiro, tá? Em larga escala, então, porque realmente era um disco que só tinha saído em CD na época, em 1993, e eu amo a Sheryl Crow, né, principalmente os primeiros álbuns, depois eu acho que ela perdeu um pouco a mão, mas aqui na época foi uma grande surpresa, porque ela veio da escola do rock and roll, ela né, flertou de diferentes formas, inclusive, com Eric Clapton, Keith Richards, participou como backing vocals em grandes álbuns de grandes roqueiros, e aqui no começo dos anos 90 foi quase que um refresh assim, musical assim, dentro de tudo aquilo que estava acontecendo, porque é um álbum que traz um pouco da música folk. Ela, claro, a Linda Ronstadt é uma das referências da Sheryl Crow a vida inteira. Então, e aqui a Sheryl trouxe elementos do folk, elementos do rock, elementos da country music, mas também agregando a isso um crossover com uma sonoridade mais moderna, né, trazendo alguns beats, letras ótimas, eu adoro as letras e algumas canções que ela interpreta. Um disco que realmente na época me marcou muito, eu tenho ele em CD até hoje e sempre foi um sonho ter esse disco em vinil e, como eu falei, não foi reeditado, né? Ele foi gravado na época em CD. Deixa eu mostrar o label para vocês, que também é super bonito, né? De um lado diferente do outro, inclusive. Tá aqui então, Sheryl Crow Tuesday Night Music Club, lançado originalmente em 93 e reeditado pela A&M Records em 2023. Tá aqui, prensagem americana, de um lado tem aqui, e do outro, diferente o label também. Super bonito, realmente eu fiquei muito feliz com esse presentaço aqui do My Man Pinnell. Tá aqui. Disco maravilhoso, inclusive, fica muito a torcida, né? Porque dá para entender, ela começou a sua carreira fonográfica, da carreira solo, né? Ela já tinha gravado para outros artistas. Ela começa nos anos 90, onde no começo dos anos 90 o LP não estava em alta, ela lançou apenas em CD. E fica a torcida, gente, porque esse disco aqui é muito bom. Claro, tem o mega hit, né? Que é All I Wanna Do. Quem viveu a geração MTV viu esse clipe centenas de vezes e outros clipes que saíram desse álbum aqui. É um baita disco, mas na sequência ela lança mais 2 álbuns que eu acho nota 10, que são perfeitos, e fica meu sonho, meu desejo de que também em algum momento sejam relançados em CD, que é o álbum Sheryl Crow de 1996 e o The Globe Sessions, que se eu não me engano é 1998, que são 2 álbuns ainda melhores. Esse aqui já é muito bom, não tô, né, rebaixando ele. Esse disco aqui é muito bom, vale a pena se tu gosta de rock, folk, pop, essa conversa também com o country, uma super intérprete, uma super cantora, altos músicos. Esse aqui é muito bom. Mas os 2 que vêm na sequência, o de 96 e o de 1998, The Globe Sessions, são obras magníficas. Então tá aqui, vamos retomar aqui, deixa eu trazer aqui para vocês então, fechar esse episódio aqui do Altos Plays de Garimpo. Então eu trouxe para vocês atualizando a discoteca com a Sheryl Crow, com a Linda Ronstadt, na sequência Seals and Crofts, Frank Zappa com o álbum Guitar, Keith Emerson with The Nice, só que na verdade são 2 álbuns da banda The Nice antes dele entrar para formar o Emerson Lake and Palmer, e 2 edições japonesas perfeitas aqui, o clássico absoluto do rock progressivo, Yes, com o Topographic Tales from Topographic Oceans, e também o The Birds com Mr. Tambourine Man. Então tá aqui, foram as atualizações. Esse episódio vai estar na playlist aqui, deixem seus comentários, vou adorar saber quais foram as pérolas que chegaram aí na discoteca de vocês, e eu volto a qualquer momento com mais um episódio aqui no Altos Plays. Até mais!